Psicografia do dia 26. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bem, espero que sim. Vamos então à psicografia do dia 26 de novembro de 2024, cujo título é A Morte. A morte nunca existiu. A morte é uma ilusão para quem acredita que ela seja a extinção completa do ser. Nós apenas nos transferimos de um estado de coisas para um outro estado de coisas. O homem não tem o poder de eliminar seu opositor. Pode sim apressar essa mudança de estado de coisas. É assim, indo e vindo, experimentando a vida num ambiente e no outro, que nós espíritos conseguimos evoluir. Quando os homens compreenderem melhor essa realidade, ele se preparará melhor para lidar com as adversidades da vida nestes dois ambientes. O espírito não evolui apenas na vida material. Ele absorve na espiritualidade conhecimentos para melhor viver na matéria. Porém, existem muitos espíritos que são até mesmo negligentes, são preguiçosos e não querem trabalhar na espiritualidade para alcançar maiores condições e conhecimentos que lhes facilitariam a vida material. E, nesses casos, reencarnam pagando para ver. Acabam falindo com seus propósitos e suas próprias necessidades evolutivas. Nada de anormal nesse processo, pois muitos fazem essas escolhas. Só o tempo é o verdadeiro amigo de todos nós, nesses casos. Ele sempre nos mostrará as coisas na hora e no tempo certo, no momento que realmente estivermos aptos para absorvermos tal coisa. Fiquem com Deus. Bem, meus amigos, é interessante que a gente se esquece muito disso. Muitos de nós religiosos, né? Independente da religião, independente daquilo que a gente acredita, nos esquecemos disso. Acho que quando nós nos preocuparmos um pouco mais que ninguém morre, que ninguém mata ninguém, entendemos essa realidade nossa, nós vamos aprender a lidar melhor com os outros, com nós mesmos. E vamos entender, e não é só entender, né? Interiorizar, que eu acho mais importante. E viver assim, porque se a nossa vida atualmente, para a maioria da população humana, não está ideal, sempre temos alguma coisa a reclamar, não tem outro jeito de melhorar a nossa vida, pelo menos a futura vida, né, que teremos, seja aqui ou seja na pátria espiritual, torná-la melhor. É o único jeito. E como tornar a próxima vida melhor? Ou a mesma vida atualmente, modificando o nosso jeito de pensar, de agir, dando mais valor ao respeito ao próximo, né? Entender as diferenças. Né? A compreensão não é aceitação, as pessoas não entendem. Uma vez eu estava falando com um amigo meu sobre compreender as pessoas que cometem crimes absurdos, aquele que veio da miséria, da pobreza, que rouba, que pratica esses crimes porque não conhece outra coisa. E ele falou para mim, você está defendendo esse tipo de gente? Eu falei, não, eu não estou defendendo não. Só que a gente precisa compreender o motivo pelo qual levou aquele ser a fazer isso, certo? Agora, se ele cometer um crime ou erro, ele tem que pagar sim, tem que ser preso, tem que sofrer a consequência para ele aprender, não tem outro jeito. Mas não tem que abusar dele. Essa é a grande diferença. Então, a compreensão é uma coisa, agora não é aceitação. Vocês entenderam? Nós temos que entender o nosso semelhante. Não é nos, tipo assim, tirar a responsabilidade. Não, não é, muito pelo contrário, é dar a ele a responsabilidade.
A entender que ele veio com uma responsabilidade, na maioria das vezes, muito maior do que a nossa. Vocês entenderam? Uma vez, até essa pessoa falou assim, mas tem muita gente que nasce pobre e miserável e realmente se ergue, não se torna um bandido, malfeitor, bem, enfim, não se torna um criminoso, qualquer tipo de espécie. Eu falei, perfeito, mas você está julgando os outros. Julga-te a você mesmo. Você acha que se você nascesse na favela miserável, filho de tal pai ou de tal mãe, passasse pelo que ele passou, você faria melhor do que ele? Pois é, julgar é muito fácil, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas modificam. Pois é. Mas ninguém quer se colocar no lugar do outro. Nós queremos apontar o dedo e falar dos outros, mas se colocar no lugar ninguém quer não. Vocês entenderam? Então acho que por isso que o julgamento, Jesus falou uma coisa, a Bíblia é cheia de história que os homens inventaram, que ali, de sagrado ali, minha gente, são as morais que conseguiram repassar para a gente por uma piedade divina. Porque a maioria das coisas foram escritas pelos homens. Claro que tudo, aliás, a maioria das coisas não, tudo ali foi escrita pelos homens. Agora, alguns estavam inspirados sim, para escrever coisas boas, outros não. Ou se deixaram levar pela vaidade, pelo aquilo que acreditavam e por aí vai. Mas tem coisas boas ali, tipo não julgar o próximo. Por que não julgar? Você passou pelo que ele passou, você viveu a vida que ele viveu. Teve o pai, teve a mãe, teve a dificuldade financeira, teve o mesmo corpo, às vezes com defeitos físicos, às vezes com uma aparência horrível que ninguém quer te ver por perto. Tu não sabe de nada de ninguém, tu não está dentro de ninguém, tu não pode julgar ninguém, nós não podemos julgar ninguém. Mas infelizmente é o que nós mais fazemos, né? Julgar nosso semelhante. Nós somos muito semelhantes, mas não somos, julgar nossos semelhantes, né? Não é o nosso igual, porque não tem igualdade no universo. A única igualdade do universo realmente é aquele sinal de matemática, né? Que são aqueles dois tracinhos na horizontal, que tem um símbolo que nós chamamos de igual. Fora disso, não existe nada igual no universo. Um animal, seja ele qual for, não é igual ao outro, nunca, né? Pode ter até aparência muito semelhante, pode ter aparência igual, mas ele vai agir de forma peculiar e singular. Então, meu amigo, você não pode, não tem esse direito de julgar ninguém. O único que teria e tem esse direito de julgar é Deus, e ele não julga, não é verdade? Deus nunca julgou ninguém, as religiões, a Bíblia, o Evangelho, segundo o Espiritismo, por aí vai. Falar a Deus que vai culpar, vai condenar, vai julgar. Deus não vai fazer nada disso com ninguém. Se Ele te criou, sabe que você é imperfeito, que você vai passar pela todas os trâmites, né, da tua necessidade evolutiva, e sabe que você vai errar muitas vezes. Do contrário, Ele não teria te criado. Sem saber que tu vai fazer cagada, que você se tornar um bandido, um assassino, Ele sabia. Mas por que então Ele deixou isso acontecer? Por quê, né? É falta de conhecimento nosso, estudo, a gente não compreende isso, e uns ficam falando uma coisa, outros falam outra. Tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Ele sabia que você faria isso, aquilo, e deixou. Por quê? Então, por isso, precisamos de estudar a doutrina espírita. Não existe nada que seja pecado, não existe nada que seja maldade, existe a ignorância do espírito. Isso existe. Ok? Mas agora tem aqueles que têm o prazer de cometer os erros, outros não, cada um é cada um. Ok, gente? Então, ficar aqui, já falei mais sobre essa psicografia. Nós devemos, sabe, se a gente ficar aqui só se lamentando, a nossa vida vai ser muito semelhante à tua vida atual. A nossa próxima vida na matéria. Por isso nós temos que sair daqui e nos esforçarmos um pouco mais para aprendermos, né? Entendermos melhor, para ir para a vida espiritual sem culpa. Sem culpa. Você errou porque você não podia ter feito melhor, e não adianta ninguém te falar outra coisa. Não é você não, todos nós erramos porque ainda não somos evoluídos. Não somos evoluídos porque estamos aprendendo. Então saia da tua vida, se liberte, sabe? Não se culpe pelos seus erros, não julgue ninguém, não condene ninguém, não guarde ódio, porque tudo isso vai repercutir em você no futuro, seja na vida espiritual ou na próxima vida aqui na matéria. A nossa vida como será no futuro? Será aquilo que nós queremos que ela seja. Então queira uma vida melhor para você, queira viver na espiritualidade um momento melhor, um momento sadio. Abra o teu coração para a tua responsabilidade de reparação
Não odeie ninguém. Não odeie ninguém. Não tire precipitações, conclusões precipitadas, porque só vão te afetar, te prejudicar. Espere da vida, espere de Deus, o momento que Deus achar que deve lhe dar. Como fala aqui no final, né? No momento que você estiver apto para entender tal coisa, você receberá. Tudo que você recebe, tudo que eu recebo, tudo que todos recebem, são coisas que nós podemos receber, que podemos entender, podemos, de alguma forma, sabermos lidar com tal coisa mais ou menos bacana. Enfim, cada um vai lidar com tal problema de uma forma peculiar e singular e diferente. Ok? Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Tchau, fui.